oportunidades. Bom, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live. Eu sou o João, eu estou no Raiz desde 2019 e atualmente eu ocupo o cargo de coordenador geral. Bom, pessoal, boa noite, eu sou a Thalita, eu estou no Raízes desde 2020 e atualmente eu sou treinadora do Raiz. Bom, antes de apresentar o tema e tudo mais, gostaria de falar um pouco do Raiz do Esporte. Nós aqui do Raiz do Esporte somos uma associação sem fins lucrativos, com sede na cidade de Limeira, e aqui nós zelamos pela formação de indivíduos com valores para a promoção do bem-estar e do equilíbrio social. A nossa iniciativa nasceu lá em 2017, na FCA mesmo, como uma forma de retorno à comunidade limeirense por parte do investimento que fizeram para nós, da universidade, e nós temos como missão proporcionar o desenvolvimento humano e acolhimento da comunidade limeira por meio do esporte. E aqui no Raízes, nós utilizamos o esporte como uma ferramenta para atuar, tanto na formação técnica, científica e social, tanto da equipe de coordenação, como dos treinadores e do público-alvo. E a gente, por meio da promoção do esporte, cidadania e diversidade. E falando na diversidade e pluralidade, o Raiz do Esporte, ele reflete também o perfil dos próprios membros da organização, que é formada por diversos discentes dos mais variados cursos de graduação da FCA e da FT. Bom, sobre a live, o tema da nossa live hoje é para comemorar o Dia Nacional do Livro Infantil, e a data é justamente hoje, 18 de abril, que na verdade é uma homenagem ao nascimento do escritor pré-modernista Monteiro Lobato, autor de livros e personagens como Sítio de Capão Amarelo, Saci, o Jacatatu. E, bom, nada melhor para conversarmos sobre o assunto. Nós convidamos a professora, a doutora e também escritora Luciana Fernandes. Seja bem-vinda, professora. Boa noite, é um prazer tê-la aqui conosco. Oi, pessoal, boa noite, boa noite. Eu quero parabenizar vocês, parabenizar Raízes por essa iniciativa, né, de levar nesse momento, principalmente no momento de pandemia, a gente poder falar do livro infantil e comemorar Monteiro Lobato. Quem não cresceu ouvindo as histórias de Monteiro Lobato? E quem teve o privilégio de ler, pegar o papel e ler, melhor ainda. Parabéns a vocês, parabéns ao Raízes, parabéns por promover esse momento, esse encontro, né? É um encontro, né? Um encontro de olhares sobre esse tema tão importante, que faz com que a gente possa crescer e os livros permitir que possamos sair desse isolamento, né? Voarmos. Isso aí, professora. E para iniciar, a gente gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua formação, experiências, principalmente voltado para essa área da escrita, né, e da leitura. Vocês sabem que é interessante? A hora que vocês me convidaram, eu fiquei pensando, gente, eles estão me chamando de escritora, que emoção, né? E é interessante porque eu comecei a rever minha vida, né? Eu comecei a rever essa questão de que momento eu comecei a escrever, né? Eu tive bons professores na escola, né? Na nossa escola pública, e sempre fomentando leitura em casa. A mamãe, logo que a gente começou a aprender a ler, ela já comprou os 4 Mundos Encantados de Walt Disney. Nos 4 Mundos Encantados de Walt Disney, ele trazia a fantasia, as aventuras, o mundo da alegria e o mundo dos animais. E isso era assim, era algo assim que era disputado entre eu e meus irmãos, quem ia pegar qual, hoje é a sua aventura, hoje é a sua fantasia. E a gente voava, sabe? Era como se a gente fosse num tapete voador quando lia Aladim, fosse para a floresta quando via o Reino dos Animais. E aí, tinha 9 anos, eu escrevi a minha primeira história. E a professora e a escola achou tão bonita a história do meu gatinho Mimi, que já virou parte do jornal da escola. Nossa, aquilo me emocionou. Eu falei, eu sei escrever, eu não sei só ler. Porque a leitura faz com que a gente consiga escrever cada vez melhor. Aí, quando eu tinha 14 anos na 8ª série, hoje, 9º ano, eu fiz uma coisa muito legal. Eu participei de um concurso nacional de redação. E eu comparei, e olha que é engraçado, que a minha formação é jurídica, eu fiz direito, pessoal. Mas eu comparei a arrecadação do imposto de renda
e esse retorno à sociedade, pelo menos previsto pela lei, a um Papai Noel que traz presente todos os dias, porque esse dinheiro dos tributos é para oferecer os direitos sociais. E nesse momento de pandemia, a gente está vendo que é para fazer o SUS funcionar também, que todos sejam assistidos. E aí eu escrevi isso e ganhei o prêmio do Estado de São Paulo, primeiro lugar do Estado de São Paulo com essa redação. Mas só fui escrever de verdade para crianças no doutorado. Quando os meus sobrinhos eram pequenos, eu estava pesquisando água subterrânea, aquíferos, um mundo novo, e eu me imaginava como é que funcionava a Terra, a formação da Terra, uma coisa louca, e eu comprei um livro chamado Decifrando a Terra, e eu ficava enlouquecida vendo aquele livro com a mesma emoção de uma criança. E aí meus sobrinhos vieram perguntar o que eu estava estudando, e eu disse, é muito importante, e eles saíram tristes. Foi quando eu percebi, eu acho que isso vale para vocês, Thalita, João Vitor, e todo mundo que estiver ouvindo. Quando a gente cresce, a gente esquece duas coisas importantes. A gente esquece de fazer perguntas de porquê, porque eu aprendi também esses dias com uma amiga de Tocantins, de Palmas, que todo ser humano ele é um cientista por excelência, a começar das crianças com seus porquês, querendo sempre saber, né, o porquê, o porquê, o porquê. E aí crescemos, sentimos vergonha de perguntar o porquê. Paramos também de imaginar, de criar e de olhar para as nossas crianças, né, os irmãozinhos, sobrinhos, todos os filhos até, com esse olhar de que uma criança tem da fantasia. Nós esquecemos disso. E aí os meus sobrinhos me fizeram lembrar e eu peguei as minhas pesquisas, meus estudos e comecei a, cada vez que eles passavam em casa, a contar uma história nova. E assim surgiu minha personagem, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Não é porque a gente agora cresceu, não é porque vocês são universitários, que a gente vai perder essa coisa do encantamento, da fantasia, né? De poder contar uma história e olhar para a criança dividindo aquilo que a gente está aprendendo. Eles são tão inteligentes, tão inteligentes. Então, tá aí. Agora, minha formação é jurídica, fiz direito, porque eu queria, pelas histórias que eu tinha lido quando criança, fazer justiça. Mas só depois, no final da faculdade, que eu descobri que direito não é igual à justiça. E, mesmo assim, segui, fui advogada, eu já sou advogada há 31 anos, e aí fiz algumas especializações, mestrado e doutorado em direito ambiental. E aí encontrei uma nova vida. Encontrei algo por que lutar e buscar justiça para todos, e ainda os meus personagens e voltar à pureza da criança, que tinha dentro de mim, mas que eu tinha esquecido. Então não esqueçam disso na vida de vocês. Super legal, professora. E já aproveitando esses porquês, você citou, o porquê, talvez, da junção da sua área de estudo e a relação que tem com o livro da Clara, dos Fios Voadores. Quando eu olhei para os meus sobrinhos, eles eram pequenos, a Mariana e o Juninho, eu já contava a história para o mais velho, Guilherme, mas assim, mais bobinhas, pegavam um Mickey e faziam o Mickey falar com ele e tudo. Mas olhar para a ciência, olhar para o direito, olhar para a ideia do meio ambiente, eu só consegui fazer isso com eles, com a Mariana e o Juninho. Foi uma coisa interessante. A Mariana, eu estava lá, nossa, assim, escrevendo a tese de doutorado, e a Mariana ela é muito pequenininha, e ela foi abrir a torneira, e aí ela deixou a torneira mal fechada, e a torneira ficou pingando, né? E aí eu fui até lá, e eu pensei, puxa, por que eu vou repreendê-la porque ela deixou a torneira aberta? Eu vou ensinar, né? Mas foi muito rápido, não é uma coisa assim, agora eu vou ensinar. Não é alguma coisa muito natural. E aí, assim, eu vi aquela gotinha d'água caindo, olha, uma gotinha d'água que ia pingando. Daí eu falei para ela, Mariana, filhinha, olha, é uma gotinha d'água. A gotinha tá triste porque você deixou a torneira aberta, elas vão se perder. Cada gotinha é irmãzinha da outra. E se você não fechar a torneira, elas vão se perder, vão se perder, vão se perder. Aí ela olhou assim, tia Ana, coitadinha. Eu falei, a gotinha d'água, a água é muito importante, ela vai ser sua melhor amiga. E assim, outro dia ela veio e ela queria ir de novo para a pia e ela fez a mesma coisa e deixou a torneira aberta. Por quê?
também era uma forma de me chamar a atenção para eu ir até lá. E lá de novo a gotinha estava, olha, ela tá triste, olha, ela tinha 3, 4 anos. Ela tá triste. Eu falei, e ela quer ser sua melhor amiga. Porque a água está dentro de você, a água está em todos os alimentos, a água está em tudo. E ela quer ser sua melhor amiga. Aí outro dia ela chega, Tia Ana, eu quero ver minha melhor amiga. Como se aquela gota d'água que vazasse tivesse só naquela pia. É muito legal isso, quer dizer, sabe? Ela fez com que eu criasse a história. Até que um dia, não mais que de repente, tadã, a gotinha d'água que caía e que era a melhor amiga dela se tornou uma menina. Uma menina parecida com ela, que trazia, então, né? É lógico que não tinha boneca naquele momento, mas que trazia essa ideia de mostrar para a criança a água como sua semelhante, querendo ser sua amiga. E aí ela perguntou, mas como é a minha amiga? Ai, ela é linda, ela é a água mais limpinha. E ela tem vestidinho? Eu falei, tem um vestido de água, como uma cachoeira. E ela tem pezilinha? Falei, tem um laço bem grande no cabelo. E do que é? De água. E é interessante porque nem eu mesma conseguia criar a personagem. E aí ela se tornava, então, algo real. Passado mais alguns dias, a Mariana veio e falou assim, Tia Ana, eu sempre converso com a minha amiga, mas eu não sei o nome dela. Como é o nome da minha amiga? E aí, gente, é muito louco. Eu falei, e eu não sabia que nome dá para amiga dela. E aí ela pegou essa foto. Essa foto aqui é a minha mãe, de um filme que ela fez na década de 50, chamado Fatalidade. E ela pega a foto da minha mãe, vem, abraça e falou, olha, o mesmo laço, e ela tem um vestido de água, o nome dela é Clara, que é o nome da minha mãe. E aí, gente, virou Clara, então não tinha como não ser Clara. E aí, a cada dia, cada pesquisa que eu fazia, eu mostrava água no rio, água no aquífero, eu mostrava quantidade de água no planeta, eu mostrava que quando a gente faz esporte, precisa se hidratar e se hidratar muito. Nós precisamos tomar banho porque é a higiene e a quantidade de água no corpo. E as coisas foram acontecendo de uma maneira tão, sabe, tão encantadora, que o que eu queria era poder eternizar aquele momento de fazer. E aí vieram o Juninho participar, o Juninho arrumou um namorado para Clara, fez uma gotinha com gravatinha, né? E aí, assim, vai fazendo a história da história. Passado muitos anos, eu fiz um mega evento em Jundiaí e eram mais 900 pessoas inscritas. E aí eles chegaram já, o Juninho adolescente, ela já grandinha, falando assim, tia Ana, vamos mostrar a Clara para os seus amigos, eles precisam conhecer, senão eles não vão proteger, ela falava. E aí foi muito legal. Lá vai eles desenhando, e eu fui procurar editora, um livreiro, alguém que fizesse o livro. Eu ia, né, levar para as pessoas a Clara. Mas os desenhos eram medíocres, assim, para o meu gosto, né? Não eram os desenhos que me satisfaziam para tornar a Clara algo real, que pudesse uma criança se ver no personagem, e ver a Clara como melhor amiga. Você consegue imaginar ter uma gota d'água como sua melhor amiga? Não. Mas você consegue imaginar quando você olha alguém que parece com você, não é? E assim que eu queria. Não uma caixinha, uma quadradinha, uma esponja ou alguma coisa assim. E aí, depois de alguns anos, quando cheguei na FCA, um aluno me apresentou um ilustrador. Aí eu levei as fotos dos meus sobrinhos, né? E aqui estão o Juninho, o Juninho, a Mariana, aqui, o meu dedo tá ao contrário, a Mariana e a Cici, e aí depois aqui o Guilherme, meu outro sobrinho. Levei as fotos e ele transformou, e essa cena mágica da gota se transformando em água, olha que coisa mais linda, e eu só contei a história para o menino, o ilustrador. Ele disse que sonhou e construiu o desenho. Tanto é que eu cheguei a fazer também assim. Ai, que bonitinho. Então, é isso. É aproximar, né, o conhecimento, buscando uma linguagem que alcance não só a mente, mas o coração das crianças, né? Isso é muito legal.
Sem dúvidas. E pelo que você falou, foi um caminho muito natural, né? Não foi movimentos artificiais. Foi caminhando até que chegou nisso. E é realmente incrível. As crianças são demais. E outra coisa que a gente queria perguntar, acho que vai muito nessa linha do que você já estava falando pra gente, é o que você pensava enquanto escrevia, sabe? O que te motivava, o que te inspirava a escrever. Ai, olha, quando eu comecei a escrever, na verdade, foi depois desse processo. Primeiro, da contação mesmo. E à medida que as crianças faziam os porquês na história, eu ia encontrando as respostas na ciência. Olha que legal! E encontrando as respostas na ciência, eu ia levando a resposta correta a eles, aos porquês. E aí, transformando isso em linguagem mais lúdica. Então, em 2009, quando teve esse mega evento, e aqui está até a Conselho Yoshida falando aqui agora, que eu queria ter levado para esse pessoal, ela é uma desembargadora federal, gente, que muito me incentiva. Vejam, eu queria levar isso, esse conhecimento para as crianças, né? Quando isso aconteceu, que as crianças tiveram a ideia, né, e eu queria levar, eles foram lembrando as histórias, nós tínhamos 9. Hoje eu já tenho 54. Porque à medida, cada tema que eu estudo, olha a loucura, cada tema que eu estudo através da legislação ou da ciência, porque acabo lendo muito hoje geografia, geologia, tenho estudado bastante hidrogeologia, hidrologia, e aí eu vou vendo histórias. E aí, se eu estiver em algum lugar passeando, uma criança pergunta para a mãe que está andando por que daquela rocha, por que daquela cachoeira, lá vem a história na minha cabeça, e eu sempre começo a roteirizar, né? Isso aconteceu em Palmas, e a própria Consuelo, para vocês terem ideia, os sobrinhos, os netos dela estão aqui nas historinhas dos Rios Voadores, porque eu não tinha recursos, então os amigos começaram a ajudar e transformar seus filhos, netos, sobrinhos também em personagens. E aí o projeto cresceu, porque a ideia não é ter fins lucrativos, a ideia é que esse projeto possa chegar a todos os rincões, né? E eu tenho conseguido algumas coisas legais. Vejam, esse livro aqui, Clara e a Água do Dia a Dia, ele é um livro 4, eu lancei na escola desse personagem aqui, cadê? Do André. Eu lancei na escola do André, em Palmas, no Tocantins. Essa personagem aqui, ela é, essa daqui, de Petrolina, na Paraíba. E aí nós temos 2 primos, um de São Paulo, vamos ver se dá para vocês verem, que louco, um é de, peraí, é que eu tenho que ver aqui, ó, um é de São Paulo e o outro, eu acho que eu não sei qual a ordem, um é de São Paulo, outro é de Lisboa. Então, veja, o projeto está alcançando crianças, sabe? É lindo. E o Clara e os Rios Voadores sequer foi lançado, porque ele foi feito para lançar no Dia Mundial da Água, ano passado. Mas com a pandemia a gente não conseguiu lançar, né? E eu não sei onde seria, porque ele conta a história de um grupo de crianças que vai para a Amazônia e as histórias começam a aumentar. Olha, uma coisa que é muito legal, ele não fica só na água. Ah, olha, as historinhas dela falam de água. Não, ele traz assim, olha, amizade, trabalho em equipe, a questão da organização, da busca do conhecimento, da resposta dos porquês, da multiplicação do saber, e mais ainda, vai a cada história construindo algo novo, ensinando. Como nesse último, eles vão para Parintins e conhecem o que? O patrimônio cultural do Brasil, a riqueza do país, né, da cultura. Então, é a Amazônia, o rio, né, a água, mas também a cultura. E já que a professora já comentou sobre os seus livros, pessoal que está assistindo a live, nós teremos um sorteio ao final da live, 2 livros da professora, a Clara e a Água do Dia a Dia, e a Clara e os Rios Voadores. E para participar do sorteio, a gente tem um forms aqui embaixo na descrição do vídeo, então responda esse forms, aí ao final da live a gente vai fazer um sorteio para ver quem tem a sorte de ficar com o livro da professora. E tanto nessa parte de leitura, gostaria de conversar sobre a influência da leitura nas escolhas, costumes, conscientização. Até um relato pessoal aqui que eu cheguei a comentar com a professora antes. Eu sou aluno de engenharia e um dos meus livros preferidos na minha infância, lá
para os 8 anos, foi Volta ao Mundo em 30 Dias, do Júlio Verne, que era algo relacionado muito à tecnologia até, né? Imagina, ele escreveu o livro, nem se imaginava dar a volta ao mundo e tudo mais. Isso foi algo que me influenciou, eu consigo afirmar isso, para vir para uma área de engenharia, área de tecnologia. Professora, como você acha que a influência da leitura tem sobre esses pontos? Ela é essencial, né? Eu tive essa experiência de ler o Walt Disney, né? Viver esses 4 mundos. Depois, eu li um livro de Leonardo da Vinci, que mostrava todas as suas invenções, e meu curso de 2º grau foi curso técnico em edificações. Eu queria construir algo. Na verdade, eu queria ter feito mecânica, técnico em mecânica. Mas eu tive um pesadelo de que um torno comeu meu braço, e aí eu fui para edificações. Olha que loucura, no dia da escolha. Então, o livro, ele nos leva realmente a um lugar único, né? Esse processo, ele é um processo que nos transforma internamente, a leitura, né? Nos faz uma busca do autoconhecimento, nos mostra os nossos talentos, e falando com vocês agora, eu lembro, hoje, trabalhando com a área ambiental, que dos 4 volumes do Walt Disney, por exemplo, que foi meu primeiro livro, né, e ilustrado, ele trazia, o que mais me encantava era o mundo animal, né, era a questão da natureza toda, embora eu quisesse, lógico, ser princesa no mundo da fantasia, mas tudo isso, ele é muito importante, nos enriquece, nos faz buscar esse encontro do autoconhecimento, nos mostra nossas vocações, um livro assim, esses dias eu li um livro, a mamãe falou assim, olha, mas lê aos poucos. Essa semana, gente, a mamãe falou, lê aos poucos, porque senão você não vai sentir o livro. Eu li, se ela não tivesse feito isso, eu teria lido todo o livro no mesmo dia. É uma sensação assim, era tão bom, era tão boa, era tão envolvente o diálogo, o testemunho de vida do personagem, que eu queria acabar logo, mas eu li em 3 dias. Dividi em 3 o livro, só para ser obediente. Mas vejam, é isso. Ele é transformação. E aí me deu mais ideias. Então, a cada vez que a gente tem uma leitura nova, você aprende a escrever melhor, você tem mais ideias, você... Nossa, é dono do mundo. É um dono do mundo, eu acho que é isso. Sem dúvidas. E seguindo aí nessa linha de pergunta que o João fez, a gente queria perguntar para você sobre a importância da leitura na formação das pessoas. E para isso, a gente tem os nossos alunos, né, que fazem parte do Raízes, e a gente pediu para eles relatarem quem gostava de ler e o porquê gostava. E eu vou citar 2 relatos bem rapidinho aqui para a gente. O primeiro é do Gustavo, o nosso aluno. Ele diz o seguinte: ler é muito importante para aprender coisas novas. Faz muito bem. Abre sua mente para novos temas e assuntos, e você pode imaginar enquanto lê, que vai muito na linha do que você acabou de falar para a gente, né? Da imaginação e dos caminhos que a leitura pode nos levar. E um segundo relato é da Ana Gabriela, e ela diz assim: quando leio, vou para uma realidade diferente do dia a dia. Entro no livro e sinto os sentimentos e dores do personagem. Então, é também muito nessa linha, né? É levar a criança ou o leitor para um outro mundo, né? Uma realidade diferente da dele. E aí, sobre isso que a gente queria puxar um pouquinho esse assunto. Então, é exatamente isso, né? Nos leva... E nesse momento da pandemia, a gente está precisando muito disso, né? A gente está precisando muito ampliar mesmo essa sensação de estar preso, e o livro vai fazer com que a gente possa sair do lugar, né? Então, eu estou confinado em casa, mas o livro me leva... Eu mesma, nessa experiência que eu tive com o livro que a mamãe pediu para eu ler, essa experiência me trouxe, assim, nesses 3 dias que eu queria ter lido inteiro, e eu tenho mais 2 que eu comprei agora essa semana. Justamente poder fazer o quê? Desconectar desse momento que a gente está vivendo, né? De tanto sofrimento, com tantas perdas de vidas, com vários conflitos políticos, econômicos, né? Então, ele vai fazer isso.
Sabe, vou contar uma coisa para vocês que eu nunca contei para ninguém, né? Quando eu era pequena, eu tinha uns 4, 5 anos, eu ia com o papai num escritório de advocacia na minha cidade, eu sou de Mariporã. E era um escritório mais bonito da cidade. Ele tinha uma estante maravilhosa com aqueles livros pretos com letras douradas, assim. Era preto e vermelho e letras... Era uma estante imensa, assim, imensa. E aí eu perguntei para aquele advogado, o senhor leu todos esses livros? E ele disse, eu li tudo. E eu acho que eu fui fazer direito porque eu queria, assim como ele, ler todos aqueles livros. E, mais recentemente, eu comecei a fazer psicanálise. E numa das sessões foi muito legal, porque eu descobri isso, que, na verdade, talvez não quisesse ser advogada. Eu quisesse ser escritora, né? Porque o que me motivou, a primeira coisa que me fez pensar em fazer direito foi poder ler todos aqueles livros, né? Assim como aquele advogado. Né? E o direito faz isso, né? O direito faz a gente ler muito, sempre, constantemente, as leis mudam, sempre, sempre, sempre. E acho que também por isso que nas minhas aulas de direito, eu criei um personagem, o Just, que também virou livro esse ano da pandemia na editora Saraiva, que ele conversa com os meus alunos, ele conversa com a professora. Então, ele é um personagem que vive aventuras e desventuras pelo desconhecimento do direito, né? Então, é como se eu tentasse mostrar para o meu aluno que aquele que é o direito, e aí eu tenho alunos de engenharia, eu tenho alunos de esporte, eu tenho alunos de nutrição que vêm fazer essa disciplina, é muito legal, não só de administração, mas esse aluno, ele começa a perceber que o direito não é algo que tem que ser difícil, indecifrável, mas algo palatável, algo que nos acompanha do nascer até a morte, né, a nossa existência. E o livro está ligado a tudo isso, porque se vocês pensarem, a nossa própria história pode se transformar em um livro, né, ser a história de um livro. Cada um de nós somos uns personagens da nossa própria vida. E cada leitura que a gente tem, cada oportunidade de leitura, também nesse refletir, eu acho que isso é importante. E vale para a criança, porque nesse refletir, o João Vitor contou que ele escolheu a profissão por ter lido Júlio Verne. Eu sei que o meu técnico em edificações foi por ter lido Leonardo da Vinci, e depois o direito, porque eu vi aqueles livros e desejei ler aqueles livros, dominar aquele saber, né? Então, todos nós vamos levando isso e vai fazendo que a gente vai mudando os rumos da nossa vida. A leitura acalenta, a leitura nesse momento que a gente quer um abraço, ela traz isso através do personagem. Imagina, você preso, confinado, e às vezes quanta gente está sozinha nesse momento. Sozinho. E aí, de repente, ele lê um livro e começa a sentir aquele personagem que é abraçado, aquele personagem que é beijado, aquela criança que corre para os braços do avô e é carregada e abraçado. É afeto também, né? Tudo isso é lindo, é importante e a gente tem que estimular a leitura. Sim, realmente é muito importante. E, galera, o link, eu falei errado, perdão, nós mandamos aqui no chat, o Forbes agora certinho para vocês responderem. Aí. E, professora, só uma dúvida rapidinho. A Ana perguntou qual foi o livro, se você lembra, o título. O livro que a mamãe me falou para ler? É isso, Ana? Eu acho que foi talvez do advogado. Do advogado? Não, o advogado era uma coleção inteira da Revista dos Tribunais, são livros de jurisprudência, mas eu sequer imaginava que era algo tão técnico, né? Mas eles eram lindos. Eu até tenho na minha biblioteca aqui atrás, mas ele está no alto, né? Mas eles são lindos, tanto que logo que eu comecei a advogar, o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei uma coleção, né? E eu queria ter uma estante cheia daqueles livros. Hoje nem se faz mais esse livro, é tipo de uma pelica, que é a pele dele. A capa dele, ele é lindíssimo. Eu só tenho um ano, 12 livros. Eita. Então, aproveitando dos desafios hoje, hein, nós sabemos que nós vivemos uma época muito tecnológica, o YouTube, todas essas plataformas de vídeos, filmes, e talvez isso às vezes seja um empecilho muito para incentivar a leitura, mas também a gente vê
o Kindle como um incentivo. Como a professora vê os desafios do incentivo à leitura infantil hoje? Olha, a criança, eu não tenho filhos, eu tenho os meus sobrinhos, né? Mas a criança, ela copia muito o que o adulto faz, né? Ela tem os dois pontos importantes, os porquês e a cópia do que os adultos fazem. Então, de nada adianta você mandar o seu filho e dar um livro para que ele leia, se você continua no celular o tempo inteiro. Então, isso tem que mudar. Então, é o exemplo, né? Então, é fomentar essa leitura com o pai lendo com o filho, né? O meu marido, ele conta uma coisa muito legal, que ele é de São Paulo, de Pinheiros, e a mãe dele pegava ele, irmãozinho, e as crianças todos da rua, e uma vez por semana eles iam para a biblioteca em Pinheiros, uma biblioteca pública, e passavam a tarde lendo, toda semana, e eles brincavam de carrinho de rolemã, brincavam na rua, tudo, mas aquele momento da leitura, aquele dia era o dia mais especial, né? Então eles aprenderam, ele lê, assim, é um devorador de livros, é algo inacreditável, né? Mas é o exemplo, né? É criar uma rotina para isso, mas não como imposição. Chega disso, é com carinho, mostrando que aquele é um momento mágico, sabe? Com emoção. Olha essa história, aí a criança vai, ela sente, né? Então, é o pai também, a mãe também, né? Abandonar um pouquinho a tecnologia para poder pegar o livro de papel, né? Porque, não sei, eu quando eu ganho um livro, quando eu compro um livro novo, eu durmo com ele. Eu faço isso. O cheiro dele o cheiro é tão bom que eu levo ele para a cama. Então, o meu marido não tem ciúmes, né? Porque ele sabe que aquilo é importante para mim, mas é uma coisa assim, de levar mesmo para perto com aquele cheiro, e isso está faltando. Mas, mesmo que não se tenha o livro de papel, usar, então, ter esse momento, onde os pais participam desse momento, dessa leitura nesses equipamentos tecnológicos, né? Então, de acompanhar ali, de fazer a leitura nesses e-books junto, sentindo a magia, sem perder a magia, tá? Porque a leitura de um livro, tanto para a criança quanto para nós adultos, tem que continuar envolvida nessa magia, nesse encantamento, na expectativa do final da história, né? É isso que nos move, né? Sem dúvidas. Eu até ia falar uma coisa antes, mas isso tudo que você falou tem muito a ver com um relato que a gente colheu de um membro do LEP, né? O LEP é um laboratório de estudos em pedagogia do esporte, aí da FCA, acho que muita gente conhece. E eu dei uma resumida aqui, mas é muito do que você acabou de falar pra gente. E esse membro, ele diz o seguinte, vou ler aqui pra gente, que quando ele era pequeno, o pai e a mãe dele sempre liam para ele historinhas da Disney. E aí, quando ele teve um irmãozinho, e ele aprendeu a ler, ele começou a fazer isso pro irmãozinho dele. Então, ele começou a contar histórias pro irmãozinho dele. E aí, o tempo passou, quando ele tinha por volta de 10 anos de idade, ele estava passeando no shopping com a mãe dele. E eles passaram em frente de uma livraria, que tinham livros maiores, né? Tipo, de 100 páginas, 200. E a mãe dele virou para ele e falou assim: eu acho que está na hora de você começar a ler livros desse tamanho, né? Livros maiores. E ele se sentiu desafiado com essa fala da mãe dele e falou, tá bom, eu topo. E coincidentemente, na manhã do outro dia, esse mesmo livro que a mãe dele mostrou para ele, apareceu na televisão, no programa da Ana Maria Braga, em que ela dizia que era um dos livros mais lidos do Brasil. Então isso também incentivou ele mais ainda a querer ler esses livros grandes, né? Para uma criança de 10 anos, né? 100 páginas já é grande. E aí ele disse que, quando ele menos percebeu, ele já tinha criado um hábito de ler. Então, ler já estava presente na vida dele. E isso auxiliou ele desde na faculdade, nos estudos formais, até na vida, né? A leitura ajudou ele a ter um olhar mais amplo sobre o mundo e sobre diferentes assuntos. E hoje ele disse que ele trabalha com esporte. Só que para trabalhar com esporte, você não tem que saber só de esporte, né? Você tem que saber de história, você tem que saber de psicologia, você tem que saber de inúmeros assuntos. E ele disse que, às vezes, ele sente que ele não é capaz de trabalhar com alguma área, ele não sabe o suficiente para trabalhar com aquela área.
E aí a orientadora de mestrado dele disse a seguinte frase: o mundo sempre vai ser maior que a ciência. E aí ele termina dizendo assim, que talvez os personagens e os livros da Disney já haviam dito isso para ele lá atrás. Então é impressionante, né? Muito nessa linha do que você falou, como a influência dos pais é muito importante, né? Para que as crianças se sintam motivadas e incentivadas, né? A, de fato, ler. Tanto lendo junto com os filhos, que eu acho que isso é fundamental, tanto dando acesso, né? Para que os filhos tenham acesso aos livros e que possam criar esse gosto pela leitura, né? Você me contou essa história que é linda e é tão verdadeira, né? Eu assisti um filme essa semana que era As Mãos Talentosas, do doutor, eu não lembro o nome, mas mostrava a mãe dele era analfabeta, olha que história, a mãe analfabeta e trabalhava de faxineira, de empregada doméstica para um professor. E ele tinha uma biblioteca imensa. E ela perguntou se ele tinha lido, e ele falou que sim, que aqueles livros ele tinha lido. E aí ele começou a falar que toda criança, toda pessoa tem que ler um livro por semana. E aí ela chegou em casa, e os filhos não sabiam que ela era analfabeta, eles eram pequenos, e ela era uma mãe solteira. Então ela chegou em casa e falou que eles não iam mais assistir televisão, iam assistir 2 programas por semana, mas que eles teriam que resumir 2 livros cada um por semana e trazer para ela e ler para ela. E aí ela foi aprendendo, sem saber ler ou escrever, ela foi aprendendo, ouvindo novas palavras. E aí o professor resolveu começar a ensiná-la a ler e escrever. E eu sei que o menino se tornou assim, mostra a história, né? Deve ter sofrido muito, obviamente, mas assim, um menino negro, pobre, filho de mãe solteira, e mostra a história de que por essa leitura, por esse estímulo de leitura dado pela mãe, ele ia para a biblioteca pública, né? Pegava o livro, lia, fazia o resumo, se tornou o médico mais famoso neurocirurgião infantil dos Estados Unidos. Primeira pessoa a fazer separação de crânios de bebês que nascem com a como é que chama? Gêmeos que nascem com o crânio colado, assim, né? Então, mas o que é bonito da história é mostrar que não é porque o pai tem cultura, porque a mãe tem cultura, que por isso que a criança teve sorte que leu, mas qualquer um pode dar esse exemplo, né? E nessa história, nossa, é muito bacana, que eu não lembro o nome, mas As Mãos Talentosas, do doutor fulano de tal, que é lindo, porque ela era analfabeta, olha lá, a história de Ben Carson, aí é fantástico mostrar uma mãe analfabeta que consegue transformar seu filho, através da leitura, num médico mais famoso na área dele, né? É incrível, é isso, né? E a criança tem que aprender, tem que ter curiosidade, aumentar o número de páginas, igualzinho é aumentar o número de quebra-cabeça. Você começa montando gatinho de 20 pedacinhos e vai para... E você não vê a hora, é um desafio. Eu acho que aumentar, como esse caso do seu relato, é o desafio de conseguir cada vez ler mais. Eu estou crescendo e eu estou lendo mais. Isso não pode ser tirado da criança. Nenhum adulto pode dizer para uma criança que ela não vai conseguir. Nenhum adulto pode dizer para uma criança que ela não vai conseguir praticar um esporte, que ela não vai conseguir ler aquilo, que ela não vai terminar aquele livro, porque o livro é muito grande. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Nenhum adulto pode cortar as asas de uma criança, da sua imaginação, da sua força de vontade, da sua criatividade e da sua capacidade de fazer. Isso é muito, muito importante, né? E eu mesma não tenho só a Clara, eu tenho a história que não consegui publicar, que é A Girafa Menina, né? Que vai mostrar a diferença. Eu tenho a história do Boi Preto, né? Eu tenho um monte de história, assim. Tem a história da Gildinha e do Gildinho, que são galinhas de uma história... É umas coisas loucas, assim, que vem, e aí eu começo a escrever, e é, assim, desses momentos em que eu começo a observar, porque uma das coisas que a gente aprende também, através da leitura, é observar as cenas do cotidiano, e isso também nos inspira a escrever. Todo escritor, ele escreve sobre sua própria realidade também, saibam disso. É muito legal. Ai, é muito bom. Ficamos felizes, só coisa boa, né, a leitura pode proporcionar, e nós, assim, Raízes do Esporte, a gente também acredita que o esporte tem
junto com a leitura, esses fundamentos lúdicos para melhorar a sociedade, criar valores e tudo mais. Acho que até a Thalita pode falar melhor para a gente essa relação da parte lúdica, tanto da leitura como do esporte, e onde elas se encontram. Sim, João, ia falar disso agora com a fala da professora. A leitura tem muito essa parte lúdica, né? E daí você pensa, mas no esporte existe isso? Claro que existe isso, e isso está muito presente nos treinos do Raízes. Isso já é uma realidade para a gente, onde a gente usa jogos, brincadeiras que vão auxiliar no aprendizado, não a partir da repetição de alguma técnica, não, mas a partir do prazer e da diversão de estar jogando, né? De estar fazendo algo. E algo que a gente usa muito, tentando fazer essa relação do esporte com a leitura, um termo muito usado no meio esportivo é o estado de jogo. O que seria o estado de jogo? Seria a suspensão momentânea da realidade, então é onde a subjetividade ela predomina. Então o jogador ele fica tão entregue, tão ali determinado e concentrado no jogo, que nada que acontece fora das quatro linhas vai interferir nele. E eu acho que na leitura existe muito um estado, não de jogo, mas um estado muito parecido com esse, em que quando a história é muito boa, o leitor ele se entrega, né, de tal forma, e o autor vai conduzindo esse leitor por caminhos tão incríveis, que algo que era para ser subjetivo passa a ser real, uma realidade quase palpável, né? Vou dar um exemplo pessoal. Uma vez eu li um livro em que a história acontecia em Amsterdã. Então, assim, o autor ele descrevia Amsterdã com detalhes incríveis. E outro dia eu vi uma reportagem sobre Amsterdã. E quando eu vi aquelas imagens, parecia que eu já tinha ido para Amsterdã, o que não foi verdade, né? Eu apenas li um livro que contava a história, os detalhes de Amsterdã, só que foi tão real que na minha cabeça parecia que eu já tinha estado lá, entendeu? Então é muito louco como a leitura pode levar a gente nesses caminhos, né? E se tornar algo tão real. É a pura verdade, né? É a gente se deixar conduzir pelo autor também, né? Isso é fantástico. Até linkando ao esporte, assim, e você sair do mundo que você está ali, tem uma frase do Bernardinho que eu sempre escutei durante a minha vida, que o bom treinador, acho que junto ao professor também e ao incentivador da leitura, é aquele que é provedor da zona de desconforto, né? Daquele que você tá lá e fala, olha, seu mundo não é apenas esse, abra seus horizontes, vá a fundo nisso. E acho que a leitura, como o esporte também, eles proporcionam muito isso. E, galera, já a gente vai terminar aqui nossa live e a gente vai abrir um espaço para perguntas. Antes da pergunta final, professora, mandem perguntas aqui no chat que a gente daqui a pouco pergunta para ela. E, professora, até falando agora sobre essa saída das caixinhas, a senhora poderia relatar algum momento que você saiu da caixinha e você percebeu que já estava fora dela? Como assim? Que você se inscreveu, você estava tão imersa nessa leitura, nessa escrita, na verdade, né? Que você falou, nossa, isso está totalmente fora da minha realidade hoje. Do eu parar o doutorado para contar a história? Isso. Entendi. É engraçado isso, né? Eu vi que... Eu acho que, na verdade, eu vi é que eu estava perdendo aquela pureza do ser criança. A partir do momento que eu voltei o meu olhar para as crianças e comecei a escrever, sabe? Eu voltei a ser um pouco criança também e me senti mais feliz. Me senti mais feliz e me senti mais capaz até de realizar coisas. Olha que coisas do mundo de adulto, né? É como se eu ficasse mais leve, sabe? E eu comecei até a me sentir melhor professora, porque eu consegui fazer a conexão das várias caixinhas, porque o mundo do direito e a disciplina que eu leciono, ela é muitas caixinhas. Então, você tem um assunto
E quando a gente aprende e faz a faculdade de Direito, o professor de penal só fala de penal, o professor de civil fala de civil, o professor trabalhista, e aí não junta. O aluno não consegue entender que, na verdade, uma ação pode refletir em várias áreas do direito. Por, a pessoa está ali e mostrou esses dias um cara mexendo no celular, atropelou uma pessoa, né? Então, vai gerar o quê? Questão do Código de Trânsito, vai gerar a questão de uma ação reparatória civil, se matou um processo penal ou se só machucou, de qualquer forma, uma ação penal. A vida não é uma caixinha, não é formada de várias caixinhas, ele é um todo, né? E eu acho que eu consegui ver isso, e aí fiz das minhas aulas a forma de mostrar esse mundo, que o direito de forma encantadora, muito louco, o direito de forma mais encantadora, através do Just, juntando tudo isso e mostrando que uma única ação tem muitos reflexos, muitas consequências e muitas coisas. O sair daquela caixa que eu estava, de estudar hidrogeologia e direito, naquele momento do doutorado, me fez ver que o mundo era muito maior e que eu podia ser feliz fazendo as coisas mais leve. Eu acho que é bem isso, né? E até me lembrei agora de um livro que eu lia um livro por dia quando eu tinha 14, 15 anos. Mas eu me lembrei de um livro que eu li quando eu tinha 15 anos, chamado Fernão Capelo Gaivota. E esse livro, ele mostrava exatamente essa coisa do poder voar mais, né? E uma das coisas que no momento em que eu entrei no mestrado, na PUC, foi logo depois que eu li o livro do Leonardo Boff, que tem a fábula do ovo e da águia e da galinha, né? Então, os livros também, e eu quero fechar com isso, os livros, eles vão permitir, né, que a gente possa nos conhecer de tal forma a perceber se somos águias ou galinhas. Porque se não temos a leitura e esse hábito, vamos viver uma vida de galinha de cabeça baixa e ali ciscando e catando para comer. Mas se a leitura nos acompanha e nos transforma, podemos ser águias e ter voos altos e grandiosos. E eu prefiro ser águia, e quero ser águia, e quero que os meus alunos sejam águia, e quero que os meus leitores sejam águias. Muito legal, professora. Já abrindo aqui a parte das perguntas antes do sorteio dos livros, a Ana perguntou aqui, quando você está triste, o que você lê? Se tem alguma coisa que te traz esperança lendo? Então, é engraçado. Quando eu estou triste, gente, eu escrevo, eu não leio. Eu raramente eu leio, né? Eu sento e escrevo. E eu acho que as coisas mais legais e algumas histórias novas, porque eu vou puxando na minha memória acontecimentos bons da minha vida, para espantar a tristeza, às vezes, ou o cansaço, e aí eu vou construindo uma nova história e eu escrevo. Eu não leio. No passado já li livros de autoajuda, já reli Pequeno Príncipe muitas vezes, Fernão Capelo Gaivota, tem um Richard Bach, né? Tem alguns livros também na época, tem algumas épocas da vida e a gente tem algumas leituras, né? Eu me lembro também que na época do direito, da faculdade, eu li muito Sidney Sheldon, para ver aquela coisa mais do crime, do julgamento, da história, e usei isso em processo meu, olha que loucura, em processo de cliente eu usei Sidney Sheldon, em júri eu usei Sidney Sheldon, então assim, é muito interessante, mas hoje, a Luciana de hoje, quando ela está triste, ela escreve. Muito legal, nunca imaginei que poderia ter vindo essa resposta, muito legal. E depois tem uma pergunta aqui da Isabela, que é: qual a importância de ter livros sobre o meio ambiente para que se crie uma geração mais consciente? Isabela, eu penso, primeiro, uma coisa, não basta ter o livro, mas tem que envolver a criança com pequenas ações e exemplos, para que daí a leitura do livro, aquele conhecimento, possa gerar um pertencimento, né? A criança possa empoderar-se daquele conhecimento do livro, né? Mas ela tem que estar estimulada, né? Eu me lembro de uma criança que ela pegou o livro da Clara, né? Eu tenho alguns relatos lindos de crianças, tá, gente? Se puder, eu vou contar uma coisinha ainda.
mas eu me lembro que ela falou assim, tem um que é Clara e a reciclagem, que mostra como fazer com lixo, o que é reciclável, né? E separa direitinho, e é bonito, tem um trabalho bonito de equipe que depois pega o que era garrafa PET e no final se transforma numa camiseta, é lindo. E aí a criança fala assim, mas olha, eu gostei, eu li, mas o meu pai joga tudo. E quando eu falei para ele, papai, não joga o lixo no chão, ele falou assim, para com isso, quem escreveu isso não sabe nada, né? Então não aceitou, que foi repreendido pela criança. Mas assim, a gente precisa ter uma forma de tocar também esses adultos. Então, eu costumo dizer, o livro é escrito para a criança, mas é para o pai ler, para a mãe ler, para a avó ler, para o tio ler, para o padrinho ler, não é só para a criança. Então, precisa desse empoderamento. A outra questão que eu acho super legal e que eu queria contar é que eu fui no Boldrini, no Dia da Água do ano retrasado, lá que é o Hospital de Câncer para Crianças. E quando eu cheguei, e comecei a contar a história da Clara e aquelas crianças carequinhas e toda a minha volta, assim, foi muito emocionante. Eu pensei que eu só ia chorar, mas eles me deram uma força imensa e de repente um dos meninos chegou para mim e falou assim, tia, essa gotinha, ela é boa? Eu falei, ela é muito boa, ela é amiga, é a aguinha que está no seu corpo, é a água da vida. Ela não vai me matar com veneno tóxico, uma coisa assim que ele falou. Aí eu disse, não, é porque eu tenho câncer. Deve ser uma água má que me pegou. Falei, não, ela é água amiga. E aí eles bateram foto depois da gente. E quando eu vi, ele estava abraçado na boneca, o menino com a boneca assim, que ela era a água da vida, né? Porque ele só tinha ouvido dizer que poderia ser. Era uma criança que depois eu soube, em razão da contaminação de água, se supõe isso, algumas pesquisas, que ele tem câncer no testículo aos 10 anos de idade, e que possa ser, né, uma das hipóteses dele ter esse câncer seja água contaminada, que ele é de um bairro muito pobre, na região aqui de Campinas, e ele não tem acesso ao saneamento. Então, é uma coisa muito triste, né, muito triste, né? E ele quer a água da vida, e é isso que a gente tem que levar, a água da vida. E mais recentemente, a gente tem também uma novidade, que o Senado, ele votou um projeto de alterar a Constituição Federal, ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados e depois ir para o Congresso, mas ter a água como um direito humano fundamental, o acesso à água com qualidade, um direito humano fundamental no Brasil. Então, essa é uma nossa grande luta, e a gente pode fazer, sim, ter um grande exército. Por isso que a cada história, a Clara, a gotinha d'água, que na verdade é uma menina, naquele momento, ela convida todas as crianças a se tornarem guardiões da água, né? É isso que precisamos ser, é isso que precisamos de um mega exército de guardiões da água para que a água seja considerado direito humano fundamental. Boa, show. Tem mais uma pergunta aqui, mais duas, na verdade. Primeiro, a do Alexandre. Ele pergunta, para sair da caixinha, a professora recomenda a leitura de diversos assuntos? Sim, óbvio. Nossa, eu falo de meio ambiente, mas é óbvio, é todo assunto. Olha só, a gente tem que ler sobre tecnologia, sobre ciência, ciência é maravilhoso, ler literatura, né? Nós temos, autores fantásticos brasileiros, a gente tem que ler tudo, imagina, tem que sair sim, você tem que dominar. Lembra que eu disse que a leitura nos leva a ter, assim, nós podemos ser donos do mundo, e não dá para ser dono do mundo se você só sabe falar sobre um único assunto, né? Então, você terá, sim, que fazer a leitura de diversos temas, tudo que chegar às mãos e poder ler e filtrar também, você vai aprender a filtrar. Você melhora o vocabulário, aprende a escrever melhor. Eu falo até, gente, olha, por favor, não se ofendam, tá? Quem estiver ouvindo, se for meu aluno. Eu, às vezes, devolvo algum trabalho e falo assim, repete-se muito a mesma palavra. Às vezes tem aluno que escreve, repetindo sempre a mesma palavra. Isso denota a pobreza de vocabulário, ou seja, a falta de leitura. Então, eu recomendo ler. Eu falo, lê Monteiro Lobato, né? E hoje, né, que a data é em razão até do Monteiro Lobato, a nossa data, lê Monteiro Lobato. Se você quiser começar, começa, então, por Monteiro Lobato, né? Então,
Tá aí, fica a dica. Vamos ler de tudo. Esporte, música, literatura, histórias, biografias também são interessantes, né? Isso aí. E a última pergunta aqui é da Bruna. Ele perguntou, professora, teve algum livro que você leu e que foi um divisor de águas na sua vida ou foi um processo ao longo da vida? Eu acho que quando eu tinha 15 anos e eu li esse Fernão Capelo Gaivota, que era uma gaivota que ela queria voar mais alto, eu acho que esse foi o primeiro grande degrau de transformação pessoal. É muito engraçado isso, né? Mas depois foi se tornando um processo, né? Com várias leituras. E uma das coisas que eu gosto de ler, vocês vão achar interessante, assim, até engraçado, mas são histórias mesmo de biografias, histórias de santos, de pessoas que superaram desafios. Às vezes tem dias que a gente precisa superar desafios, né? Então, tem uma série de leituras. Eu me lembro que quando eu tinha 10 anos, eu ganhei o livro que era o Novo Testamento, né? Fiz o catecismo, e quando eu fiz a primeira comunhão, o padre me deu de presente um livro que era o Novo Testamento. Eu li em uma semana inteirinho, né? E eu fiquei... Não era o Novo, não, era o Antigo Testamento. Eu li em uma semana inteirinho. E aí encontrei ali algumas histórias de mulheres fortes, né? Encontrei ali histórias de homens fortes e que também me movem a ter força e não desistir jamais, né? Então a leitura ela faz isso com a gente, nos dá força também, nos impulsiona. Eu acho que é a palavra mais bonita. Sim, várias coisas legais aqui no chat. Até vou ler aqui o que a Laiane falou, que eu acho que é importante até para divulgar. Ela falou, professora, faço parte de um grupo de jovens, Oxente, que se chama Oxente, Água é da Gente, que estão no Insta, então, galera, vejam, dá uma olhada lá. E eles estão desenvolvendo um jogo para levar informações sobre a água para as crianças. Até se entrar em contato com a professora, acho que é uma boa. Fantástico, Laiane, estou à sua disposição. Depois vocês podem colocar meu e-mail para ela, tá? Tá bom. E também estou no Facebook, criei um blog, um olhar para as águas, que eu não tenho tempo de atualizar, mas que a ideia era que eu pudesse escrever toda semana, mas eu não tenho conseguido. Não acredito, Laiane, vocês estão usando o livro? Ai, que legal! Nossa, que legal. Ao vivo, hein, pessoal? Então, agora chegou a hora do nosso sorteio. Primeiro, nós iremos divulgar o sorteio Na verdade, foram 4 livros disponibilizados, né, para a professora. 2 vão ser sorteados para alunos do Raízes do Esporte, para as crianças, e 2 para o pessoal que está assistindo a live. Então, o primeiro aqui, vou sortear para as crianças. Então, estão vendo a tela? Tá ali, tá, professora? Tá certinho? Tudo certo. Então, vamos lá. O primeiro, vão sair 2 nomes. O primeiro irá receber o livro Clara e a Água do Dia a Dia, e o segundo nome da lista, Clara e os Rios Voadores. Então, Henrique e Dayana, parabéns. Deixa eu anotar aqui. Pega o endereço para eu poder postar, até com dedicatória. Nós entraremos em contato com eles e a gente manda para a professora. Tá bom. E agora, sobre a galera que assistiu aqui a nossa live, que se inscreveu, respondeu nosso forms. Ó, tem aqui todos os nossos inscritos. E mesma regra. O primeiro sorteado irá ganhar Clara e Água do Dia a Dia, e o segundo, Clara e os Rios Voadores. Os parabéns, vencedoras foi a Lívia Garcia Mota e a Letícia Iroma Kitazawa. Acertei o nome? Então, parabéns. Sorte de vocês, ganharam o livro da professora. Então, entraremos em contato com vocês via e-mail para enviar a professora e assim disponibilizar o livro para vocês. E agora, finalizando a live, antes do sorteio da rifa que a gente fez, da Páscoa, gostaria de agradecer a presença da professora. Muito obrigada, professora. Nós, em Raízes do Esporte, tenho certeza que todas as pessoas que assistiram a live agradecemos sua presença, você compartilhar toda a sua experiência, das suas ideias. Foi muito legal e muito rico
para todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Foi uma oportunidade fantástica e eu quero levar vocês, ao final dessa pandemia, para um projeto, um lugar especial que vocês vão poder atuar com crianças. Um lugar lindo, vocês vão se encantar aqui em Limeira. Vai ser muito legal. Quero vocês de parceiros, tá? Nós que agradecemos, que essa parceria continue sempre. Bom, eu faço do João minhas palavras. Foi incrível, acho que é um assunto super relevante. E eu tenho contato com muitos priminhos pequenos e eles adoram ler, então, assim, tenho certeza que o incentivo à leitura infantil, com certeza, vai ajudar a criação de pessoas melhores. Verdade. Então, obrigado, professora, pelo ter aceitado o convite. Então, agora vamos ficar com um sorteio aqui da rifa, que serão R$200, né, do chocolate Lacta. Vamos ver quem vai ser o sortudo. Laura está presente aqui. Oi, João. Oi, Thalita. Oi, professora. Boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Estamos. Estamos? Perfeito. Primeiro, professora, queria parabenizar, adorei a live, muito boa. Raízes fica honrado de ter sua presença. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. E, bom, a gente fez essa rifa do chocolate, né, para ajudar o Raízes. A gente gosta de ser bem transparente, então, para quem não sabe, o Raízes não está tendo os treinos presenciais, né, a gente está fazendo Raízes online, porém o Raízes está passando por uma estruturação interna gigante, a gente está lidando com burocracias e o nosso dinheiro está indo embora. Então a gente vê nessas oportunidades, né, uma chance de tentar ajudar mesmo o caixa do Raízes, né? A gente tem um plano, como foi feito ano passado, de fazer uma entrega de final de ano aí para as crianças. Fica o spoiler, se tem alguém das turmas aí assistindo. E para que quando isso volte no presencial, a gente consiga cada vez mais crescer aí o projeto. Então eu vou apresentar a tela aqui, aí vocês falam se estão vendo, por favor. Vocês estão vendo aí na tela? Não. Não? Peraí. Agora vocês estão se vendo, né? Sim? Sim. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Beleza, João. Então, galera, só para mostrar para vocês, essas aqui foram todas as rifas compradas. Tivemos 244 rifas. Todos os nomes estão aqui e cada nome tem um número correspondente. Beleza? Então, eu coloquei aqui de 1 a 244. E aí, agora eu vou sortear um número. E aí, eu já falo quem foi o vencedor ou vencedora aí. Liberado? Pode ir? Liberado, a produção liberou. Bom, vamos ver então. Número 88. Vamos ver quem que ganhou aí. Número 88. Rita de Cássia. Gente, eu vou contar pra vocês. Minha tia, vocês acreditam? E não é marmelada. Bom. Parabéns, Rita. Sim, agradecemos aqui ao vivo. Então, deixa eu tirar um print dessa tela. Vou mandar para vocês. Pode compartilhar aqui. Agradecemos então a Rita que comprou e ajudou a gente, como sempre. Ela sempre ajuda comprando rifa. Todo mundo que ajudou aí, muito obrigada. Esse dinheiro vai ser bem revertido aí para o Raízes. Vocês vão poder ver. Muito obrigada, João, Thalita, professora, pelo espaço. Então, beleza. Novamente, agradecer a todos que acompanharam a live. Obrigado, professora. Que tenhamos muitas lives daqui para frente, comentando sobre tanto direito como a leitura e tudo mais. Obrigado, Thalita. Obrigado, Laura. Um agradecimento especial também a todos os membros do Raízes, em especial ao Vitor Hugo e a Nath, que entraram em contato com a professora. Uma ideia excelente. Vamos levar isso aqui para frente e vamos ler, pessoal, incentivar a leitura, que isso é fundamental para termos um mundo melhor.
É isso. Obrigada a todos que assistiram, que participaram, pelo convite, por tudo, gente. Obrigado, pessoal. A gente deixou o Forms aqui para deixar um feedback para vocês, o que vocês acharam da live, se gostariam de ter mais, tudo mais, onde podemos melhorar. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Uma boa semana a todos. Obrigada, gente. Até mais.